Olá, turma do sexto ano, bem-vindos para mais uma aula de ciências. Tudo bem com vocês, queridos? Espero que sim. Hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo sobre os sentidos. O tema do nosso módulo é o módulo 4, traz aí uma pergunta: como nos movimentamos? Essa pergunta será respondida aí no final da nossa unidade. Lembrando que na primeira aula eu falei com vocês sobre a percepção de estímulos. Falei sobre como o nosso corpo recebe os estímulos, como essas respostas são produzidas e são devolvidas ao nosso corpo também, tá? Ou ao ambiente, porque o ambiente também pode gerar estímulos. E que esses receptores sensoriais são muito importantes, tá? Porque são neles encontrados células específicas para determinadas sensações, para determinados estímulos, tá? Então, esses estímulos vão ser detectados por células, que em geral são os neurônios, que eles podem estar isolados ou concentrados. E quando eles estão concentrados em órgãos, por exemplo, orelha, pele, olhos, tá? Conseguimos então liberar uma resposta para o meio ou através também para o nosso próprio corpo. Existem vários tipos de sensores, tá? Receptores sensoriais. São eles termorreceptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores e fotorreceptores. Foi o conteúdo da nossa aula anterior. Hoje, continuando aqui o nosso capítulo sobre os sentidos, o capítulo 1, iremos falar sobre a visão, exatamente. Esses olhos aí já estão mostrando qual é o sentido que nós vamos falar. Hoje, a nossa aula será exclusivamente sobre visão. Vamos falar sobre sentido da visão, tá? E que faz parte aí dos 5 sentidos. Vamos falar características específicas, falar sobre o órgão que é responsável por esse sentido. Também vamos falar aqui sobre algumas doenças e alterações que ocorrem aí nos olhos, tá? E propriamente na visão. Bom, queridos, é importante lembrar que a visão é um sentido muito é, especial, digamos assim, né? Assim como os outros sentidos, a visão ela nos possibilita muitas interações com o ambiente, com nós mesmos, tá? Então, os seres vivos que estão ao nosso redor, eles também interagem com a gente e nós com eles através da visão. A visão está relacionada à percepção de perigo, está relacionado também à questão de atrações, tá? A gente consegue admirar algo ou relacionar uma zona de perigo por esse sentido, ok? No mundo animal, conquista de parceiros também envolve esse sentido, a visão. Por exemplo, as aves, elas escolhem, as fêmeas, elas escolhem o macho quando elas conseguem identificar neles penas mais coloridas, mais chamativas, com atrativos que para ela é o suficiente para garantir que sua prole também será saudável, ok? É, Nos primórdios lá, no tempo em que os primatas andavam, né, de forma quadrúpede, ou seja, com 4 apoios, né, os pés e as mãos para se locomover, o que acontecia? O campo, tá, de percepção era reduzido. Por quê? Porque a cabeça ficava mais para baixo, então a visão era menos utilizada, digamos assim. Quando esses primatas começam, né, a andar de forma bípede, o seu olhar ele ganha uma amplitude. Então, a visão agora é binocular, ou seja, ele consegue identificar a zona de perigo, consegue identificar predadores, consegue identificar alimentos e consegue caminhar de forma mais segura, porque ele está enxergando. E isso foi um avanço muito grande para a evolução humana, tá? Segundo a biologia. Então,
A visão está relacionada aos olhos, que eles vão apresentar aí diferentes formas, quantidades, de acordo aí com o ser vivo que a gente estiver identificando. Por exemplo, aqui as abelhas, elas possuem vários fotorreceptores agrupados em diferentes estruturas, diferente de nós que apresentamos apenas um par de olhos. Nas abelhas, esses olhos eles são multiplicados, ok? Então, o formato também é diferente. Alguns seres vivos podem ter aí a formação da imagem em cores preto e branco apenas, ou também a cores, como é o nosso caso, com maior ou menor detalhes do que está se enxergando, do que está conseguindo ser visto ali por aquele ser vivo. Se você assistir um filme, por exemplo, de predadores, tá? A imagem que é formada ali apresenta apenas cores verdes e, né, verde claro, verde escuro e vermelha, e com poucos detalhes, mais um sombreado, algo mais distorcido do que nós realmente conseguimos identificar. As cores para nós são mais bem formadas, digamos assim, né? São mais estruturadas, as formas são mais específicas, conseguimos diferenciar, ok? Continuando o nosso conteúdo, vamos falar sobre o olho humano. O olho humano é o nosso tema de estudo nesse momento, e é importante dizer que ele tem uma forma globular. Esse formato globular não é percebido quando nós olhamos a nossa face. Por quê? Porque na nossa face nós conseguimos apenas ver a parte frontal do nosso olho, a parte da frente do nosso olho, que é formado por sobrancelha, pálpebra e cílio. Esse globo ocular, ele vai estar alojado, né, vai estar inserido numa cavidade óssea chamada órbita, ok? Então, as pálpebras, elas servem como proteção de estímulos ou também de proteção à resposta à luz intensa. Por exemplo, se alguém tenta colocar o dedo no teu olho, você pisca o olho rapidamente, porque o sistema nervoso periférico autônomo faz isso para você. Mas se você também quiser fechar os olhos por vontade própria, ou seja, pelo sistema nervoso periférico somático, você também consegue. Ela está ali, essas pálpebras estão aí para proteger e também ajudar a lubrificação dos nossos olhos, tá? Através de glândulas lacrimais que vão produzir a substância que vão deixar o nosso olho mais lubrificado, com esse brilho, e também liberar algumas partículas que possam entrar aí de poeira, que possam entrar nos nossos olhos, tá? As sobrancelhas, elas também dificultam a entrada de partículas no nosso olho. Ela é como se fosse uma capinha de proteção. Por exemplo, o suor, antes, né? Ele não consegue chegar diretamente nos nossos olhos porque ele tem essa barreira de proteção chamada sobrancelha. E os cílios também vão fazer uma barrinha de proteção aí para evitar que partículas menores também atinjam nossos olhos. É como se estivesse varrendo para fora tudo, né, o que possa entrar no nosso olho vai ficar ali retido, vai ficar preso nos cílios, como fosse uma cerquinha de proteção. Esses pelinhos ajudam a proteger contra partículas, ok? Bom, nos nossos olhos existem células chamadas células fotossensíveis. Fotoluz, sensíveis de sensibilidade, de sensação. Então, ela é sensível na presença de luz. Essas células fotossensíveis vão formar os nossos fotorreceptores, tá bom? Que captam, detectam a presença de luz. E aí é o movimento das pálpebras móveis juntamente com os cílios protegendo o nosso globo ocular. Continuando, queridos, vamos falar aqui como é que nós enxergamos, como é que acontece o processo da visão, propriamente dita, como é que o nosso olho faz aí realizar o sentido da visão.
Bem, a luz que é emitida ou refletida por um objeto, ele vai atravessar a córnea, que é essa estrutura que vocês estão vendo aí, que dependendo, gente, também de alguma alteração na córnea ou em outras estruturas que nós vamos ver aqui, as pessoas podem ter uma dificuldade na formação ou na forma como elas enxergam, ok? Então, a travessura córnea é essa estrutura transparente e resistente que fica aí na parte frontal do olho e que protege. Chegou aí na córnea, vai para onde? Para o humor aquoso. Essa substância aquosa e clara. E depois vai para onde? Penetra na pupila, tá? Que é essa abertura central da íris. E que é a íris pro? A íris é a parte colorida do nosso olho e diferente, existem aí pessoas com diferentes cores de íris, tá? Pessoas que apresentam íris azul, verde, castanho claro, castanho escuro, preto. E os outros animais também podem apresentar essa íris aí de coloração diferente. Isso é uma questão genética, tá? Que influencia nas diferentes cores das íris, tudo bem? Além disso, de ter essa estrutura aí colorida, qual é a função, né? Não é só uma função estética da íris, mas a função também de contrair e dilatar os seus músculos, fazendo com que regule o tamanho da pupila. Então, se tiver maior incidência de luz, essas pupilas estarão dilatadas, captando maior incidência de luz. E se elas estiverem reduzidas, né, tiverem aí contraídas, a pupila vai captar menor incidência de luz, ok? Passou por aí, córnea, humor aquoso, pupila, íris, vai para onde? Para a lente. A lente é esse disco transparente que ele vai ser responsável, né, por um fenômeno muito importante, que é convergir, ou seja, vai juntar um ponto no mesmo local, vai juntar a imagem que é formada no mesmo local aí na retina, tá bom? Então, se tiver alguma dificuldade, alguma distorção, alguma alteração na lente, essa imagem também vai chegar na retina de forma contrária, certo? Passou pela lente, vai para o humor vítreo, que é toda essa parte aí que nós estamos vendo, cheio de vasos, tá? Capilares aí, vasos sanguíneos. Chegou no humor vítreo, vai para onde? Para a retina, onde essa imagem é formada. Chegou na retina, o que vai acontecer? Essa imagem vai até o nervo óptico e daí chega até o cérebro, onde vai ser gerado a imagem de forma correta. Por que de forma correta, Pro? Porque essa imagem ela é formada de forma invertida, ok? Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas é só para vocês verem a sequência aí da formação da imagem. Córnea, humor aquoso, pupila, íris, lente, humor vítreo e retina. Tudo bem? Continuando, queridos. Vamos falar sobre a anatomia do olho, tá? Já falei aqui com vocês da retina. A retina ela é formada, ela na verdade contém dois fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Os cones eles são mais sensíveis, são menos sensíveis à luz e são responsáveis pela visão das cores. Então, colorido vem através dos fotorreceptores chamados cones. Então, aquilo que você enxerga colorido vem através desse fotorreceptor. Já os bastonetes, eles são mais sensíveis à luz. Então, ele é responsável pela visão noturna, tá? No entanto, apenas o preto e o branco. Então, nesse local aí, chamado retina, a imagem ela é formada invertida, como eu acabei de falar com vocês. E o que acontece? Ela é percebida de forma correta. Mas por que é percebida de forma correta? Porque quando é detectado essa luminosidade,
ou também as cores, os fotorreceptores, côneas e bastonetes, eles vão transferir, né, transmitir essa informação, então, para os neurônios da retina, tudo bem? E por meio do nervo óptico, que fica aqui posteriormente à retina, essa imagem vai chegar até o cérebro. Chegou no cérebro, essa informação vai ser interpretada e a imagem fica na posição certa, tá? Então, ela é percebida na posição certa depois que ela chega no cérebro, ok? Então, vejamos aqui. O rapaz segurando o celular é a imagem que está sendo emitida, tudo bem? Emitiu essa imagem aqui. Chegou aonde, Pro? Córnea, aí vai para o humor aquoso, do humor aquoso passa pela pupila, da pupila passa para a íris, lente, humor vítreo, chegou aonde, Pro? Na retina. Só que quando chega, essa imagem passou pela lente, ela foi invertida. Então, ela chega na retina de forma invertida. Fotorreceptores vão pegar essa imagem e vão levar até onde? Até o cérebro. Chegou no cérebro, através de neurônios da retina, o que vai ocorrer? Essa imagem vai ser novamente invertida e agora vai ficar na forma correta, na imagem correta que o cérebro vai enviar para a gente. Tudo bem? A lente, ela tem a capacidade de alterar sua conformação em razão da distância que está o objeto a ser focalizado. Ou seja, ela tem a capacidade de alterar sua conformação em relação objeto-distância. Vejamos aqui. A mesma imagem que é formada lá na retina, ela passou pela lente. Se vocês imaginarem o tamanho de um carro e o tamanho de uma fruta, né, no caso aqui a maçã, o carro vai ser um objeto que vai estar distante, mas passa pela lente, um raio luminoso, e chega aqui na retina do mesmo tamanho que chega a imagem formada de uma maçã na retina. Conseguiram entender? Então, há uma acomodação, digamos assim, né? O nome correto é acomodação, que é o mecanismo que vai possibilitar que a imagem se forme na parte certa da retina. Tudo bem? Então, se eu tenho uma dificuldade na lente, provavelmente essa imagem não vai chegar corretamente também aonde? Na retina. Aqui está a lente. Tranquilo? Continuando, meus queridos. Alterações na visão. Nós temos aí, vamos falar aqui, na verdade, 3 tipos de alterações na visão. Então, existem lentes corretivas que vão ajudar aí a corrigir a forma como os raios luminosos atingem o olho, tá? Essas dificuldades por exemplo, uma pessoa que passa por você e você fala e ela fica meia duvidosa de quem está falando, aperta um pouco mais os olhos, tenta fechar e identificar, tá? Então, as imagens elas podem estar borradas, podem estar embaçadas, podem estar com reflexos, justamente por uma falta de, na verdade, por uma alteração nessas lentes que nós acabamos de ver aqui no slide anterior, tá? E essas alterações, elas podem ocorrer por problemas na estrutura do olho ou também nas regiões aí do sistema nervoso, que é responsável pelo transporte e processamento dessas informações visuais. Correto? Vejam bem, a miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia são alguns tipos de alterações na visão. O médico que vai cuidar, que vai identificar, é o oftalmologista. É a ele que nós devemos recorrer para fazer exames periódicos e identificar aí qualquer alteração na visão. Tudo bem? No caso da miopia, o que acontece? O olho da pessoa ele pode ser mais comprido
ou a córnea tem uma curvatura maior, de acordo com o padrão, tá? Essa pessoa vai apresentar dificuldade de enxergar objetos distantes. Esse indivíduo, esse ser vivo, vai apresentar dificuldade de enxergar objetos distantes. A lente utilizada é a lente divergente, então ela vai fazer essa alteração corrigindo a forma como essa imagem está sendo formada. Porque a imagem está sendo formada antes da retina e ela vai ter dificuldade, tá, para enxergar os objetos que estão distantes. E essa correção vai espalhar os raios luminosos provenientes do objeto. Vejamos, o olho de uma pessoa normal passou aqui por todas essas estruturas que nós já vimos, chegou aqui no Movitro, vai acontecer o quê? Chegou na retina na posição correta, ok? Na pessoa míope, essa imagem ela foi formada antes de chegar onde? Na retina. Por isso, ela não consegue enxergar objetos que estão distantes. Aqui é a forma como uma pessoa míope enxerga, tá? A imagem vai ficar formada desse jeito aqui, porque formou antes da retina, que é na retina que vamos encontrar o nervo óptico que vai levar através de células específicas essa informação até o cérebro. Importante que pessoas que dirigem, né, que têm aí um contato, que leem mais habitualmente, tenham um cuidado de frequentar o médico, de ver o óculos, a lente adequada, para conseguir realizar suas atividades diariamente sem causar nenhum prejuízo a si e aos outros, tá? No caso da hipermetropia, o que vai acontecer? Geralmente essas pessoas elas são dotadas de olho mais curto que o padrão. Tem dificuldade de enxergar objetos próximos. Aqui está escrito distantes, tá? Mas é a dificuldade de enxergar os objetos que estão próximos. A lente utilizada é a convergente, ou seja, ela aproxima os raios luminosos provenientes do objeto. Então, analisando aqui, essa imagem vai ser formada onde? Depois da retina, tá? Então, a imagem foi formada depois da retina, utiliza-se a lente para que dê um suporte e faça a correção antes de chegar na retina, a imagem seja formada. Na verdade, assim que chegar na retina, a imagem seja formada. A outra dificuldade aí, alteração, é o astigmatismo. Nesse caso, a pessoa contém a córnea ou lente com curvatura irregular. A imagem ela fica borrada e os objetos, tanto os próximos quanto distantes, eles vão ser formados aí com vários traços não identificados. Vejamos aqui. Na visão normal, tanto o objeto próximo, que é o mapa, quanto a árvore, estão bem nítidos. No caso da pessoa que tem alteração, o astigmatismo, o mapa está próximo, mas está borrado, e a árvore também está borrada, ok? A lente para correção é a lente cilíndrica. E aí, com essa correção, a imagem ela vai ser formada nítida lá na retina, ok? Presbiopia. Nesse caso aqui, há uma redução na acomodação visual. Lembram lá da acomodação visual que eu falei da lente? A mesma forma como é gerado a imagem de um carro é de uma maçã. Tamanhos e proporções diferentes, mas essa conversão, essa acomodação acontece na lente. Então, geralmente, essa lente, com a pessoa vai ficando mais velha, vai acontecendo que ela fica menos flexível, tá? Devido ao envelhecimento. Então, a imagem vai ser formada depois da retina. O uso da lente convergente vai servir
para a correção desse problema. Aqui, novamente, tá vendo? A imagem sendo formada depois da retina. Geralmente as pessoas colocam assim um objeto, um livro que está lendo, né, o jornal, um pouco mais distante para conseguir identificar as letras ali do seu material. Vamos falar também sobre glaucoma, catarata e daltonismo, tá? Apesar de todas essas alterações da visão, elas podem ser corrigidas, há aquelas que não podem ser ajustadas dessa forma, com lentes, por exemplo, tá? É o caso aí do glaucoma, catarata e daltonismo. Vejamos, o glaucoma é um aumento da pressão interior do olho que leva à cegueira, tá? Catarata, ela ocorre principalmente em idosos e o tratamento é feito com cirurgia. Em alguns casos, ela acaba voltando, tá? Porque é uma membrana que vai cobrir toda a íris e a pupila. Então, a luminosidade, ela começa a ser diminuída, a pessoa começa a enxergar com menos iluminação até chegar no ponto da cegueira, ou seja, ficar tudo escuro. Animais possuem também, pode ocorrer aí o caso dessa diminuição ou perda total da visão devido à catarata. Por exemplo, a minha cachorrinha, ela tem catarata. O olho dela é todo coberto por essa membrana cinzenta que dificulta a entrada de luminosidade. Então, ela não consegue formar mais a imagem e ficou cega, tá? Daltonismo é a condição hereditária, pode acontecer por condição hereditária, porque através do DNA, e geralmente é mais comum nos homens, certo? Esses cones sofrem uma alteração, digamos assim, né? Os fotorreceptores da retina, eles eles têm a incapacidade de diferenciar as cores. Lembram lá que os cones são tipos de fotorreceptores? Pois bem, eles são fotorreceptores que identificam as cores. E neste caso aqui, quando há essa dificuldade, as pessoas não conseguem diferenciar, por exemplo, o amarelo do azul, o verde do laranja, né? Já ouviu alguma pessoa falar assim, pega a blusa verde, a pessoa teima em dizer que a blusa é azul, é porque, na verdade, ela tem uma dificuldade de diferenciar as cores, e é mais comum nos homens, tá? A deficiência visual, ela pode ser caracterizada por uma perda parcial ou total da visão, certo? Ela pode ocorrer aí desde o nascimento, a criancinha já nasce, o bebê já nasce com essa dificuldade de visão, ou pode ser adquirida por um acidente, envelhecimento, uma doença e etc, tá? Mas nem por isso elas deixam de viver suas vidas normais. Existem aí meios que facilitam a vida de pessoas que não têm o sentido da visão, certo? Então, fala-se em cegueira quando ocorre a perda total ou não há capacidade de enxergar, né? Pouca capacidade de enxergar. E a baixa visão é aquele funcionamento comprometido, mesmo após a correção aí com lentes ou com tratamentos ou com cirurgia. Às vezes a pessoa ainda apresenta uma dificuldade para exercer esse sentido. Exames periódicos contribuem muito para que não se agrave determinadas doenças ou para que se identifique de forma prévia e se tenha aí um cuidado, né, um controle através de cirurgia, de medicamentos e de cuidados, tá? Evitando então que cause a cegueira ou a baixa visão. Temos que ter também o cuidado com óculos escuros, sem proteção para raios UV. Aqueles famosos óculos de camelô que as pessoas costumam comprar simplesmente para tirar uma foto ou para passear. Tem que se ter cuidado. Alguns deles ainda podem apresentar em pouca quantidade uma certa proteção, mas não é o adequado. O adequado é comprar aqueles óculos, tá, em óticas
específicas e com qualidade. Bem, gente, ao longo do tempo, tem aí se aumentado a oferta de recursos para que pessoas com problemas na visão, né, deficiência visual, elas consigam se inserir na sociedade, né, serem inseridas na sociedade de forma menos dificultosa do que no passado, tá? Essas pessoas podem e devem estar inseridos na sociedade. Então, existem recursos que vão facilitar a vida dessas pessoas. Por exemplo, o sistema Braille, que é a leitura e a escrita a partir de textos de pontos em alto relevo, certo? Temos também a ampliação de textos e leitor em alta voz, que é feito aí em smartphones, em computador, em tablets. As pessoas conseguem ouvir porque tem um sistema de conversão do texto para leitura em voz alta, certo? Então, elas colocam fone ou sem o fone e conseguem identificar o que poderia estar sendo lido caso ela tivesse o sentido visão em funcionamento. E também temos a impressora 3D, que ela faz a criação de modelos para auxiliar na aprendizagem, o toque, né? Então, o tato. Vejam que um sentido pode ajudar o outro que tem deficiência. Nós falamos aqui do sistema Braille, que está relacionado às mãos, então o tato vai fazer essa identificação das letras e do texto. Leitura em alta voz, então os textos em alta voz, vai utilizar a audição, e a impressora 3D, novamente, o tato, que vai contribuir para essas pessoas que têm deficiência visual. Essa é a imagem, tá? Ok? Bom, queridos, a aula de hoje termina por aqui. Vou deixar para vocês a parada obrigatória das páginas 10, 11 e 15, as questões de 4 a 9. Tudo bem? Essas são as referências. E se você chegou até aqui, comenta lá no grupo do WhatsApp a hashtag qualquer estrutura do olho que você achou interessante, tá? Pode ser a íris, córnea, retina, o que você aí achou interessante, comenta lá, hashtag, e coloca o nome da estrutura do olho. Tudo bem? Um beijo, até a próxima aula, fiquem com Deus. Se ele assim permitir, estaremos aqui sexta-feira. Beijo, tchau.